todos, a paz de Jesus, o amor de Maria, 3 de abril de 2024. Estamos nesse tempo pascal, vivendo a graça de Deus. E quero neste dia, neste programa belíssimo do Coraúce, levar uma mensagem de paz e de amor. E é claro, de muita fraternidade nesse tempo que nós estamos vivendo. E vamos meditar o evangelho de hoje, que se encontra lá em Lucas. Vamos ouvi-lo atentamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles responderam, com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" E os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhe aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a seu respeito. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite está chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não está ardendo o nosso coração quando nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse texto belíssimo dos discípulos de Emaús, nós temos muitas coisas a serem refletidas e colocadas, mas a principal delas é reconhecer Jesus no partir do pão, e isso foi o que eles fizeram. Que nós também tenhamos essa condição de reconhecer o Senhor e tomar o caminho de volta. Voltarmos para a comunidade. Os discípulos de Emaús estavam tristes, estavam amargurados com a morte do Senhor. Mas quando ele aparece para eles, ardeu o coração. E quando eles comungaram o nosso Senhor, eles tiveram a necessidade de voltar para casa, de voltar para a comunidade e testemunhar o que tinham visto e ouvido. Que a nossa vida seja assim, um eterno retorno para o Senhor, uma comunhão diária e semanal
para que a gente possa reconhecê-lo em cada instante eucarístico que nós participarmos. Que o nosso Senhor nos abençoe e que nós tenhamos a coragem e o encontro dos discípulos de Emaús. Queridos, fiquem agora com a mensagem e a oração de Maria Passo na Frente. Tenham todos um bom dia. Lembrando que esse mês na nossa paróquia nós temos o nosso baile lá no Clube da Velha Guarda. Venha participar conosco. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe, passa à minha frente, nesse momento em que não vejo nada, quando parece não haver luz no túnel, no momento da dúvida, do medo, na hora de tomar a decisão certa, ou quando tudo parecer contrário a mim. Eu te dou permissão de resolver por mim o que sou incapaz de fazê-lo. Passa na minha frente. Cuida das dificuldades que vou precisar enfrentar, daquilo que não está ao meu alcance de ver. Tu tens o poder para isso. Maria, passa na minha frente quando falo com meus filhos. Passa na minha frente quando vou ao trabalho, quando conduzo um automóvel. Passa na minha frente quando eu tiver que receber uma notícia, quando um médico for me dar o diagnóstico de alguma doença, ou quando eu tiver que fazer uma cirurgia. Defende-me, protege-me, cuida de mim. Passa na minha frente, Mãe. Toca, aquece com seu amor materno os corações endurecidos que eu vou encontrar pelo caminho, pois tu és o astro que anuncia o sol, e contigo ninguém fica sem sentir o seu calor. Obrigado, Mãe amada, sem a qual não haveria vitória. Maria, coragem invencível dos atletas de Cristo, coluna de fogo que nos conduz na noite, aurora da Boa Nova. Passa na minha frente, Mãe, hoje, amanhã e sempre. Amém. No colo de Jesus e de Maria.